Olá pessoal, esse vídeo aqui vai ser um guia de uso para o mouse da Pichau, o P702. A primeira parte eu vou mostrar alguns comandos internos que vem no mouse, e a segunda parte eu vou ensinar como baixar e utilizar o programa, beleza? Então, vendo aqui no manual, como vocês podem ver aí no vídeo, ele tem 7 botões, tá? Cada um tá detalhado aí na imagem. Eu já vou logo falando que para você atualizar o polling rate dele, a taxa de atualização é na parte de baixo do mouse, que vai ter uma chave seletora, beleza? Que a maioria dos mouses envia software, mas esse é físico, ok? E aqui fala como que faz a instalação. Isso daí é simples, né? É só você colocar no USB do computador, esperar ele ser reconhecido, e aí você pode fazer o download do software. E aqui no cantinho nós temos a parte de especificações, mas eu estou considerando que você já comprou o produto, e também o intuito aqui não é fazer nenhum review assim, é mais um tutorial de guia de uso. Eu vou ir falando conforme tá aqui no manual, beleza? Então esse mouse aqui, ele vem por padrão 7 níveis de DPI, você consegue configurar até 7. No programa lá, você não consegue configurar mais que 7. Se você quer deixar só 3, por exemplo, é só você desmarcar os outros e deixar os que você quer utilizar. Beleza? Isso eu vou mostrar mais pra frente. E os efeitos do LED. Para você alterar os efeitos do LED diretamente no mouse, você aperta o botão 2 junto com o botão 5, igual você tá vendo aí no vídeo, ok? Esse mouse ele tem suporte até 5 perfis. Cada perfil tem a sua luz indicadora, conforme você está vendo aí no manual. E para você alterar entre os perfis diretamente no mouse, é só você pressionar os botões 1, 2 e 6 por 3 segundos. Aí conforme o perfil for sendo alterado, ele vai alterar a cor. Se por exemplo ele ficar azul por um tempo, significa que eu fui para o perfil 3, porque o azul é do perfil 3, ok? E tem aqui também para restaurar a configuração de fábrica. Ele fala que se a gente pressionar o botão 3, 5 e 6 por 3 segundos, ele vai voltar para a configuração de fábrica e vai ter uma luz de feedback vermelha piscando 3 vezes. E o polling rate foi o que eu falei, né? Ele fica para você alterar, é na parte de baixo do mouse, tem a parte seletora que você consegue escolher de 125, 500 e 1000 Hz. E agora nós vamos para a parte da instalação e configuração do mouse. Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu vou ensinar como utilizar o software da Pichau no mouse P702, ok? Então, primeiro de tudo, você precisa ter o software instalado. Caso você não tenha, você clica no link que eu deixei na descrição do vídeo. Você vai ser redirecionado para essa página aqui. Aí você vem aqui na parte de baixo e coloca drivers e softwares, dá um clique aqui. Vem mouses e só dá um clique no P702. Aí ele vai fazer o download de um arquivo compactado, ok? E é só você abrir esse arquivo compactado e abrir o executável que tem aqui. E aqui a gente vai fazer a instalação tranquilamente. Pronto, o software abriu, então é esse daqui. Ele é bem simples, tá? E tem essas 5 abas. A primeira aba é a atribuição de botões. Aqui é onde a gente vai fazer a configuração da função de cada botão, ok? Eu tô falando meio por cima, mas depois eu vou passar por cada aba de forma detalhada. A segunda aba de DPI, a gente configura a DPI do mouse, tá? E um interessante dele aqui é que a gente consegue configurar a sensibilidade do eixo X e do eixo Y de forma separada, ok? Então isso daí é um ponto positivo para FPS, por exemplo. E ele tem 7 níveis de DPI, tá? Se por exemplo você quer usar só 3, é só você desmarcar. Mas eu explico isso mais pra frente. LED, a gente tem as opções de configuração aqui. Tem esses efeitos, eu vou mostrar um por um, ok? Tem o nível de intensidade do brilho e a velocidade. E tem parâmetros. Em parâmetros nós temos a sensibilidade do mouse, que é de 10 até 20. A velocidade da rolagem, ou seja, do scroll. A velocidade do duplo clique, eu acredito que aqui seja em milissegundos. E esse LOD, que é Lift Off Distance. Não sei a pronúncia correta em inglês, me perdoe. E a parte de macros aqui, que a gente cria e edita as nossas macros, ok? E aqui nós temos uma opção que está aparecendo em todas as abas, que é a opção de perfil. Porque toda vez que a gente for efetuar uma configuração, a gente tem que atribuir essa configuração ao perfil, tá? Então,
para isso que serve, ok? Eu vou mostrar isso de uma forma prática que vai ficar melhor para abstrair. E agora nós vamos passar de forma detalhada, aba por aba, começando pela aba de atribuição de teclas. Nessa aba aqui a gente consegue editar a função de cada tecla. Entre as funções disponíveis nós temos essa lista aqui, beleza? As 3 primeiras opções são as mais básicas, clique do botão esquerdo, direito do meio ao scroll, ok? E esse próximo anterior são opções de página web, de navegação de web. Então, por exemplo, você consegue voltar para a página anterior ou ir para a próxima página aqui, com essas opções. Rolagem para cima e rolagem para baixo, que é o scroll, né? Seria um 7, que é para cima, e para baixo, que é o 8. Botão de tiro, já vou mostrar como que funciona. Então, se você deixa aqui, por exemplo, você consegue deixar entre 1 e 2, 5, 5. Se você deixa 3, ele vai dar 3 tiros. Se você deixa 10, ele vai deixar 10 tiros. Eu pensei que aqui era o intervalo que você editava. Porque olha só, se eu deixo aqui 10.000, ele fala que o valor da velocidade não é válido. Mas pelo que eu testei aqui, são cliques. Vou mostrar aqui de forma rápida aqui para vocês, tá? Eu deixei 3 ali, né? Então olha só. Viu? Então ele dá a quantidade de tiros que eu deixei aqui na opção botão de tiro. A opção combinação de teclas nada mais faz do que combinar a tecla, como o próprio nome já diz. Tem um limite aqui, beleza? Você não consegue deixar várias teclas e você pode escolher aqui entre essas 4 teclas que podem estar já vinculadas na sua combinação, beleza? E tem aqui a opção de macro, que aqui a gente vai ter a nossa lista de macros. E aqui você vai escolher qual macro que você quer executar nessa tecla. O como que essa macro vai ser reproduzida, a gente vai ver na parte da aba de macros. E aqui esse botão de mira, ele é interessante, tá? Se você escolher, por exemplo, o botão 5 para o botão de mira e sua DPI estiver no 10.000, seu mouse vai ficar muito sensível, certo? Mas se o seu botão de mira for 100 e você segurar o botão de mira, esse botão de mira vai ficar, o seu DPI vai ficar em 100 até que você solte essa tecla novamente, tá? Então eu vou mostrar aqui que fica mais fácil de você entender. Então digamos que você esteja jogando de sniper, se o sniper tem um zoom, sei lá, de 48, tá? Você precisa, a sua mira do mouse tá assim, ó, sua sensibilidade tá assim, ela tá muito alta. E você precisa mirar, mas que sua sensibilidade diminua. Então você pressiona o botão de mira, que é o 4, né, que é esse daqui. Então olha só como que vai ficar o meu mouse. Tá vendo? Eu tô pressionando, tá vendo que ele já fica mais sensível? Já dá pra ver a diferença, né, ó. Então é para isso que serve o botão de mira, é uma das aplicações, beleza? E aqui nós temos a opção de DPI, que você consegue aumentar, diminuir ou alterar DPI. Esse alterar DPI ele vai alterar entre os 7 níveis de DPI, ou se tiver só 2, ele vai alterar entre os 2 que tiver ativo aqui, beleza? As opções de multimídia, que são essas daqui, não preciso mostrar porque são autoexplicativas, e o botão Office, que é cortar, copiar, colar, desfazer, deletar, essas coisas aí. Então é para isso que serve aqui. Essa que é a função dessa aba de atribuição de teclas. Já vou explicando aqui essa parte de perfil, tá? Então toda vez que você for fazer uma configuração, você tem que escolher qual perfil que essa configuração vai ficar salva. Então você escolhe entre esses 5 perfis aqui, tá? E toda vez que você fizer, escolhe o perfil e é claro que você tem que salvar. Se você não gostou e quer voltar para a opção padrão, é só você clicar em restaurar, que ele vai restaurar a configuração padrão daquele perfil, não é de todos, beleza? E se você quer exportar o seu perfil, você clica em exportar e manda para a pessoa que você quer, ou faz o backup. E importar aqui, se você achou um perfil na internet, você pode baixar. Tem um formato específico do perfil que é RHC. E aqui na parte de DPI, nós configuramos a sensibilidade do mouse. Então nós podemos ter no máximo 7 DPIs. A gente não consegue adicionar mais que isso. Menos pode. Se você quer, por exemplo, só um ativo, então é só você desmarcar o restante e deixar um ativo, tá? Não tem como, por exemplo, deixar nenhum ativo, né? Não faz sentido isso. E você pode ver que tá vermelho aqui.
Esse vermelho significa que é o perfil de DPI que está ativo, no caso é o DPI 2 que está ativo agora, beleza? E uma coisa que é interessante desse mouse é que você consegue ajustar o eixo X e o eixo Y de forma independente, beleza? E o DPI máximo dele é 12.000. Então, para explicar aqui como que funciona isso daqui, eu posso deixar uma DPI baixa no eixo X e uma DPI alta no eixo Y. E vamos ver como que fica na prática. Salvei. Esse aqui eu estou usando outro mouse, tá? Mas se eu vir aqui no mouse da Pichau, olha só. Tá vendo? Ó, o eixo Y tá muito sensível. Agora olha o X. Olha o X. Tá mal se mexendo. Preciso aumentar mais um pouquinho. Pera aí, eu vou diminuir o eixo Y e eu vou aumentar o eixo X. Pronto, assim já tá ótimo. Beleza? Já dá pra perceber a diferença do eixo X e do eixo Y, né? Então é para isso que serve a opção aqui de DPI. Então, recapitulando, aqui na aba de DPI a gente consegue deixar no mínimo um DPI até 7 ativos. Nós conseguimos alterar a sensibilidade do eixo X e Y de forma independente. E reforçando mais uma vez, toda vez que você for fazer uma configuração, você tem que salvar e escolher qual perfil que essa configuração vai ficar, beleza? Então no caso aqui tá no perfil 1, tá? Então se eu salvar o mouse, ele já vai alterar para o perfil 1, beleza? Então olha só, eu vou pegar o mouse aqui da Pichau, vou mexer, ó. Tá devagarinho, né? Agora se eu mudar para o perfil 2, ó, ele continua aqui no perfil 1, tá vendo que a sensibilidade tá baixa? Porque aqui tá 800, né? Já era para tá alta. Mas agora se eu salvar, ele já altera pro perfil 2, ó. Já deu para sentir a diferença do DPI? Então aqui não importa se você tá com o perfil 4 selecionado, mas não ter salvado, ele vai estar ativo o último perfil que você salvou aqui no botão, ou que você alterou no mouse, né, pelo comando interno que eu mostrei lá no começo do vídeo, tá? E a próxima aba, que é a aba de LED, aqui nós conseguimos alterar os efeitos de iluminação, que são essas opções aqui, eu vou passar um por um, e para cada efeito nós temos essas opções aqui, ó. No geral, né? Porque cada efeito aqui pode ter uma configuração a mais. Mas no geral, você consegue alterar o brilho e a velocidade, tá? Esse efeito chroma, eu vou alterar o brilho aqui só para vocês verem. O efeito chroma é o efeito que já está ativado e está aparecendo aí no canto do vídeo para vocês. Então eu deixei o brilho 1 e o brilho 6. Aí dá para vocês terem uma noção aí. E a velocidade 2 e a velocidade 0. Que possivelmente deve ficar estático, né? Ou não, ele não fica estático não. Acho que é uma velocidade padrão que ele fica. Então, agora nós vamos para o próximo efeito de iluminação. Respiração. Tem que mudar a velocidade, né? Essa daqui tem que mudar, senão vai ficar estático. Já dá pra ver como que é esse efeito. E você consegue escolher uma cor daqui, ó. Esse azul aqui é bonito. Se minha câmera estiver perdendo foco, eu peço desculpa, tá? Mas eu acredito que mesmo assim esteja dando pra ver. Tem essa daqui que eu não sei qual que é a tradução, me perdoe. Mas eu vou deixar o mesmo azul. E vamos ver qual que é esse efeito. Uma cor fixa é aparentemente uma cor fixa, porque não tem velocidade, né? Então a gente só consegue alterar a cor e o brilho. Se eu deixar muito baixo, parece que o LED está queimado, fica meio estranho. Esse neon parece legal, vamos ver. Ele vai ficar alterando as cores, né? Esse teio aqui. Não sei se é assim que se pronuncia, se não for, me desculpe. Escolhi uma cor diferente, o amarelo. Vamos salvar.
se fosse um pulso, né? Uma respiração, só que alterna entre as partes do mouse. Esse colorteio aqui, acho que ele vai ficar alternando entre essas cores, vamos ver. Esse é legal, hein? Nunca tinha visto esse efeito. Stream. Bem legal também. Esse reaction aqui deve ser quando a gente mexe o mouse, possivelmente. Vamos ver. Não, esse é conforme eu clique. É igual um da HyperX que tem. Isso aqui deve ser a batida do coração, né? Heart. Deve ficar pulsando. É como se fosse uma respiração, só que um pouquinho mais forte. Eu acho, né? Vamos deixar um rosa e vamos ver como que é. Bem mais real que o da HyperX. Pelo menos o efeito coração. E são esses efeitos aqui. E tem o LED off, que ele desliga o LED. Claro, né? Aí ele fica assim. Então você vê que toda vez que a gente faz uma configuração de LED aqui, ele dá uma piscadinha, né? Não só de LED, mas outras configurações também. Que é um feedback que você alterou a configuração. Saindo aqui de LED e vindo para parâmetros, nós temos essas configurações aqui. Então eu vou explicar uma por uma. A primeira, que é a sensibilidade. Antes de explicar, gostaria de pedir desculpas, porque eu não me lembro se em algum momento, quando a gente estava na aba de DPI, eu acabei falando sensibilidade, mas parece que tem uma diferença entre DPI e sensibilidade, tá? Eu não sei descrever em palavras, mas mostrar aqui dá para vocês verem a diferença. DPI significa pontos por polegada. Então é quantos pontos por polegada o seu mouse pega na movimentação, tá? É alguma coisa assim. Eu não vou falar assim mais porque eu posso falar coisa errada, mas meio por cima é assim, beleza? E já a sensibilidade, se você deixa aqui em 1, o seu mouse ele é um Peaky Blinder. Você pode xingar ele, que ele vai permanecer o mesmo, beleza? Agora se você deixa aqui no 20, seu mouse fica sensível, muito sensível. Você xinga ele, ele chora, ele faz birra, para de funcionar. Não tô brincando. Então vou mostrar a diferença aqui para vocês que fica mais fácil, tá? De vocês verem. Já avisando que esses parâmetros aqui estão vinculados com a configuração do Windows de mouse, tá? Então se você vem nas configurações de mouse do Windows, ó, eu vou deixar no máximo aqui, no 20. E se eu vim aqui em outras configurações do mouse, opções do ponteiro, viu que tá no máximo aqui? Agora se eu altero para 10, que é a metade, e vim na mesma aba que eu fui, ele vai estar no meio. Então tá vinculado. Tanto que tem esse botão aqui, ó, aprimorar a precisão do ponteiro. E aqui também tem, só tá escrito de outra forma, tá? Então olha só, o meu DPI ele tá 1600 e o meu parâmetro aqui de sensibilidade ele tá no 10. O meu mouse ele tá assim, tá vendo? Agora, se eu altero aqui para 1, ele vai ficar mais devagar, ó. E ó, já dá pra perceber a diferença, né? Tanto que pra mim movimentar aqui tá difícil. Agora se eu deixar no máximo aqui, você já vai ver que a diferença é absurda, ó. Tá vendo, ó? Ó, é absurda a diferença, tá? Então essa daqui que é a sensibilidade do mouse. Ela tá vinculada à configuração do Windows, beleza? A mesma coisa deve ser para barra de rolagem aqui, velocidade de rolagem. Tá no 3. Vamos ver aqui, ó. Opa. Outras configurações do mouse, barra de rolagem. 3 aqui, tá vendo? O número de linhas de cada vez, 3. E aqui você pode escolher se é uma tela de cada vez. É a mesma coisa aqui. Se eu salvar aqui, ele vai salvar ali no Windows também, ele vai fazer configuração. Aqui, ó, viu? Se eu deixar no máximo aqui, que velocidade de rolagem na verdade é a quantidade de linhas por vez, né? Aqui, ó, 10 linhas, viu? Então tá vinculado. Aqui eu não preciso mostrar, né? Porque é a quantidade de linhas por vez que vai baixar. Isso aí na prática aí
Acho que você nem vai sentir, tipo, a diferença assim. E tem esse daqui, que é a velocidade do duplo clique. O próprio nome já diz, né? Velocidade do duplo clique. Aí você altera aqui. Esses valores aqui, possivelmente, deve ser em milissegundos, beleza? Então eu vou deixar o padrão aqui que tava. E tem esse LOD, que é Lift Off Distance. Uma imagem para vocês abstraírem melhor. Aí me desculpe se a pronúncia estiver errada, tá? Meu inglês é horrível. Então é isso daqui que seria o LOD, beleza? Então eu vou deixar um vídeo de fundo aí, que vai dar para vocês abstraírem melhor o que é isso. E agora nós vamos para a última aba, que é a aba macros. Nessa primeira parte aqui, lista de macros, vai aparecer a sua lista das macros que você criou ou importou, que também tem como importar uma macro, desde que o formato dela seja MLY, ok? E aqui, ó, nessa lista de botões, se você tá com uma macro selecionada, nessa lista de botões, ela vai aparecer o que essa macro faz. Vai aparecer o conjunto de instruções dessa macro. Esse botão serve para iniciar a gravação da macro ou para parar. E esse daqui, essa opção, é para gravar o tempo exato que você demora para clicar as teclas. Se você deixa desmarcado, ele vai deixar sem intervalo. Então, aí você teria que colocar na mão, né? Não tem como deixar o intervalo fixo, infelizmente. Isso seria uma boa, né? Eles editarem aqui. E aqui, esses 3 radio button aqui, seriam as opções de reprodução da macro, tá? Então aqui, esse botão aqui, ele vai executar a macro enquanto a gente estiver pressionando a tecla, beleza? E esse daqui seria como se fosse um interruptor. Se você dá um clique na tecla, a macro vai ficar executando até que você clique novamente, é um interruptor. Um clique liga e o outro desliga. E esse número específico de ciclos, se você deixar um aqui, dá um clique, sua macro vai rodar uma vez só. E essa opção número específico de ciclos, se você deixa um aqui e dá um clique na tecla, ela vai executar uma vez só. Agora se você deixa 50 e dá um clique na tecla, ela vai executar sua macro 50 vezes, beleza? Então como que a gente faz para criar uma macro? Aqui. Então um pouquinho confuso, né? Mas você vê aqui, ó, botão direito no item para editar. Então se você dá botão direito aqui, vai aparecer essas opções. Import macro, que é para você importar uma macro, ou nova macro, que é para você criar uma macro nova. Aí aqui ele pergunta, qual que é o nome que você quer? Vou colocar macro 1 mesmo, beleza? E se a gente dá botão direito na macro, a gente tem essas opções, que a gente consegue exportar essa macro, renomear ou deletar. E criar uma nova também, né? Que foi o que eu falei há poucos segundos. Ok, a gente criou uma macro, agora a gente precisa iniciar a gravação. É importante que você, tipo, antes de começar a gravação, que você decida se você quer gravar o intervalo ou não, tá? Se você quer gravar o intervalo eu digo quanto tempo ele capturar automaticamente, quanto tempo você demora para clicar, é só você marcar isso daqui, tá? Se você não quiser, você desmarca, aí você tem que inserir na mão. Então, gente, eu cortei o vídeo aqui, eu preciso explicar um detalhe muito importante na criação de macros, ok? Então, sempre que você for criar uma macro que envolve clique do mouse, você tem que fazer um procedimento diferente. Porque, olha só, se eu clicar aqui em iniciar gravação e clicar com o botão esquerdo, botão direito ou botão do scroll, tá vendo que ele não tá captando? Então, tipo, você pode pensar que o seu mouse ele tá com defeito, mas na verdade ele não tá. Ele só capta as teclas aqui do teclado, tá vendo? Infelizmente, a tecla do mouse ele não capta. Então, se você quer fazer uma macro para tiro que envolve ações do mouse, você tem que parar a gravação, como se você estivesse editando a macro. Você dá botão direito, inserir, e você insere aqui o botão esquerdo, botão direito ou botão do meio, você escolhe. Dá um clique aqui, tá vendo?
Aí ele já insere o botão para baixo, o delay, né? E o botão para cima. Tipo, cliquei, depois de 50 milissegundos ele solta a tecla. Beleza? Então é assim que você faz. E já recomendo que toda vez que você fizer isso para cliques do mouse, né? Que você insira um intervalo no final, tá? Nem que seja 1 milissegundo, mas que insira o intervalo. Para ele não ficar bugado assim na hora. Assim, tá vendo? Porque olha só, se você, tipo, depois que você soltou a tecla, você já clica de novo, na hora da execução, ele pode não entender que você soltou a tecla e clicou de novo, entendeu? Ele pode manter pressionado, ele pode bugar. Pode e não pode acontecer isso, já aconteceu isso comigo na prática. Então eu recomendo que toda vez que você for inserir um outro botão, depois que você solta uma tecla, eu recomendo que você insira o intervalo, tá? Pra gravação aqui, aí não tem problema, você pode deixar da forma que você gravou mesmo. Mas na forma manual, eu recomendo muitíssimo que você faça isso. Então primeiro vamos fazer uma macro aqui, que captura automaticamente o intervalo entre as teclas. Então eu vou marcar aqui, e eu vou decidir do que vai ser essa macro. Essa macro, eu só vou escrever teste, tá? Que é mais para exemplificar. Então vamos clicar aqui no iniciar gravação e aqui a gente escreve teste. Pronto. E clica de novo para parar a gravação, tá? Você já pode salvar sua macro aqui ou você pode fazer as alterações que você deseja. Para você fazer a alteração, é só você escolher o que você quer alterar e dar o botão direito. No caso, eu quero editar esse intervalo aqui. Então, vou dar botão direito, modificar. E vou colocar 20. Pronto. Beleza? E nós temos mais opções aqui. Você consegue deletar esse tempo, ou você consegue, tipo, inserir essas opções aqui. E para a tecla aqui, seja ela a tecla do teclado ou a tecla do mouse, a gente consegue editar. Então, ó, se eu modificar esse T, eu vou colocar um W aqui, por exemplo. Ele modificou, mas olha só, ele só modificou o clique para baixo, tá vendo? O clique para cima, ele continua o T, então a gente tem que alterar aqui. Ele não altera o para cima ou para baixo de forma automática, tá? Você tem que fazer isso na mão, então tome cuidado nisso. E aqui você edita a sua macro, é assim que você faz, tipo, não tem muito segredo, né? Então, tipo, se no final da macro eu quero inserir um delay, porque eu quero que ela tenha um delay antes de recomeçar, então você coloca no final, 20 milissegundos, ele inseriu aqui. E você pode inserir outras coisas também, ó. Um botão que é pressionar Caps Lock, ó, que se eu não quero mais eu deleto aqui. E qual que é as outras opções que tem? O botão esquerdo, o botão direito e o botão do meio. Aí não tem segredo, né? Ele deixa o intervalo padrão de 50 milissegundos, aparentemente. Mas se você quiser editar, é só você vir modificar aqui. E você coloca o intervalo que você quer. Salva sua macro. E agora você precisa escolher como que você quer reproduzir essa macro. Então, eu vou deixar a primeira opção. Vou salvar, tá? Vou mostrar uma por uma, mas vou deixar a primeira opção aqui para começar. E agora que a gente criou a nossa macro, a gente precisa vincular essa macro numa tecla, né? Porque senão como que você vai executar a macro? Então vamos pegar esse botão lateral aqui, esse 5. Então clique no 5, clique em macro e você escolhe a macro que você quer. E a opção de reprodução, ela é configurada na macro, que é essa daqui, né? Então, olha só, eu vou abrir o Notepad aqui e vou segurar. Eu vou segurar e soltar. Agora eu vou segurar. Vou ficar segurando. Aqui no caso ele tá apagando porque a nossa macro, ela tem um clique esquerdo aqui, né? Então vamos deletar e vamos deixar ela um pouquinho mais rápida. Então é assim que você faz a macro. Tipo, eu vi que não ficou legal, eu vim aqui e editei. Salvei e salvei aqui. E eu vou executar de novo. Ela vai ficar um pouquinho mais rápida agora. Viu? Se fosse uma macro de tiro é a mesma coisa. A diferença é que ao invés de você alterar o intervalo aqui das teclas do teclado, você vai alterar do clique do botão esquerdo, né? Eu vou fazer um vídeo separado para macro, tá? Pra não ficar mais grande do que já tá ficando esse vídeo.
Então é assim, ó. Tô segurando. Enquanto eu não soltar, ele vai ficar executando a macro sem parar. Beleza? Agora, essa segunda opção aqui. Salvei. Essa segunda opção é interruptor. Eu vou dar um clique. Ah, tem que salvar aqui. Tem que salvar no perfil também. Perdoe. Não adianta só salvar a macro. Tem que salvar no perfil também. Então, se eu dou um clique, é interruptor. Eu vou ligar o interruptor. Eu liguei. É só você pensar na lâmpada. A lâmpada tá ligada, né? Então, tipo, a macro vai ficar executando até que eu clique novamente no botão. Eu quero apagar a luz, dou um clique no interruptor. Pronto. Apagou. Beleza? E número específico de ciclos. Eu vou adicionar uma tecla aqui que vai ficar melhor para vocês visualizarem. Apertar o Enter. Com intervalo de 5 milissegundos. Então, olha só. Vou deixar 2 aqui. Ele vai escrever West 2 vezes. Então, se eu deixar 50 aqui, ele vai executar isso 50 vezes. Deixa eu diminuir o zoom. Executou 50 vezes, ó. Tem 50 linhas. Apareceu 51 porque ele deu um Enter. A macro faz isso no final, ela dá um Enter, né? Então, são essas opções de representação da sua macro. Aí você vê qual que é a melhor para você, ok? Agora, nós vamos criar uma macro que atira. Como se a gente fosse criar uma macro para rajada, né? Então, como é uma macro que envolve cliques do mouse, não tem como a gente gravar aqui, igual eu falei no começo, nessa parte de macros, né? Então a gente tem que dar botão direito, inserir e escolhe o botão que você quer. O botão esquerdo, e lembra que eu falei? Inserir o intervalo, né? Depois, sempre que a gente soltar uma tecla, a gente insere outro intervalo e depois insere no nosso clique normalmente. Inserir botão direito, inserir botão esquerdo. Ou o botão direito ou o botão no meio. Mas no caso, como vai ser uma macro de tiro, vai ser o botão esquerdo. Por se tratar de uma macro de tiro, eu gosto de dar 3 cliques. Mas isso varia de pessoa para pessoa, beleza? Eu vou deixar 3. Pronto, vou salvar minha macro. E como é uma macro de tiro, a melhor opção para macros de tiro é esse daqui. Ciclo até o botão ser solto. Ele vai executar a minha macro enquanto eu estiver pressionando a tecla, tá? E agora a gente precisa testar a nossa macro. Então eu vou atribuir a nossa macro a uma tecla. Pode ser a mesma que estava, só que agora vai ser a macro 2. E salva, né? E a gente vai testar a nossa macro agora. Eu fiz uma alteração aqui na macro, antes de mostrar para vocês, que nada mais foi do que alterar o intervalo entre quando eu solto uma tecla e pressiono outra, tá? Tava 9 milissegundos, né? Alguma coisa assim. Eu deixei 30 agora, beleza? Salvei. E agora vamos aqui no GTA mesmo. Ó, botão esquerdo. E botão direito. E o botão na macro, quer dizer. Olha só, já vai dar pra sentir a diferença. É que no GTA não tem recuo, mas vocês vão sentir a diferença só no som, ó. Aí eu tive a impressão de que 2 tiros não ficou bom. 3 tiros não ficou bom. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar 2 tiros, 2 cliques, né? E eu vou deixar um intervalo no final, só pra ver como que fica. Eu senti uma melhora assim, ó, com 2 tiros, com 2 cliques. Aí no caso, se eu sentir que tá muito... Se tá dando muito recuo ainda, significa que o intervalo tá muito baixo. Aí eu vou e aumento um pouquinho. Deixar 90 aqui. Deixar 40 aqui. 90 aqui. E por fim, para deixar 30 mesmo. E vamos ver como que fica a macro. Ó, o normal. E agora com a macro. Aí, tipo, macro é uma coisa que varia bastante, porque depende da finalidade que você tá fazendo e do seu objetivo, assim. Se diminuir recuo, aí você tem que ficar editando a sua macro até ficar ideal pra você. Tipo, não tem uma macro genérica, uma forma genérica de fazer macro, sabe? Porque o intervalo em milissegundos sempre vai variar. Uma macro que é boa pra mim
pode não ser boa pra você, sabe? Tipo, é muito relativo isso. Então esse foi o vídeo de hoje do software da Pichau. Eu espero que tenha dado pra entender. E pra fazer macros assim de tiro é um pouquinho mais complicado, ainda mais nesse software, porque você tem que inserir na mão. Então eu acho que eu mostrei tudo, né? E vocês entenderem esse vídeo aí, beleza? Qualquer coisa é só deixar nos comentários aí. E valeu e até a próxima.